Tá valendo? Opa, beleza. Olha só, já tá valendo, Lucas. Você nem avisou antes. Muito bom. TheCast no ar. Isso foi proposital, viu? A gente ensaia. Geralmente a gente ensaia uns erros assim, que é pra ficar um negócio muito perfeito. Fica até meio chato, né? E hoje estamos começando ao vivo. É ao vivo, em plena quarta-feira, um TheCast. Como sempre, todos os episódios a gente trata como especial. Mas o de hoje, geralmente, quando é ao vivo, por essa adrenalina, né, Natinha? Aumenta, né? Como sempre também, eu ao lado da minha amada esposa, Renata. Olha, eu aqui, pessoal. Muito bom estar aqui. Boa noite. E hoje a gente, como o Jaelso disse, é um episódio especial, porque a gente tem uma curitibana como convidada nossa aqui no TheCast, hoje, né, ela amor? tem que falar o nordestino. Eu quero ver ela puxar o nordestino. É isso que eu quero ver. Diga aí. Isso mesmo. Então, hoje a gente está aqui com uma desenvolvedora de software, que é a Gisele Lacerre. Acertei seu nome, Gisele? Sim, super acertou, engenheira Renata. Boa noite a Seja todos. bem-vinda, Gisele. Bem-vinda, Muito bom Gisele. estar aqui com você. Bem-vinda. E hoje a gente vai falar sobre o que, amor? Olha, o tema de hoje é um tema que me interessa muito. Desde quando eu a conheci, que eu achei esse tema interessante, achei o trabalho que ela faz também muito interessante e o tema mais ainda, porque é um tema que me acompanha, né? Vamos falar hoje sobre transição de carreira. E a você que nos escuta, antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, vai lá, aciona os sininhos e nos acompanha. E melhor, manda para os seus amigos, parentes e tudo mais. Esse tema, eu acho que se não tiver a ver com você, mas vai ter a ver com pessoas que lhe acompanham. Sempre tem alguém que está pensando em como mudar, como melhorar a sua carreira. Gisele, a gente dá boas-vindas a você e já começando, não nem dá direito a você de falar outras coisas nesse começo. Você que fez uma transição de carreira na sua jornada, na sua vida, conta para nós como foi esse momento, essa virada de chave. Por favor, fique à vontade para falar do seu modo. Bom, antes de começar aí e falar para as pessoas pegarem um lencinho para não chorarem aqui, queria agradecer. Estou muito feliz de estar em Maceió, um lugar maravilhoso. Ainda conheci pouco, né? Mas nos próximos dias aí que vou ter a oportunidade de conhecer um pouco mais a cidade. Falar que estamos falando aqui da Ponta Verde. Eu vim até em homenagem ao bairro. Eu vim com o modelito verde. E, assim, uma satisfação. E detalhe que ela veio direto do aeroporto, viu? Não deixou nem ela tomar água, nada. Ela veio direto aqui em Maceió, assim, você já chega trabalhando, viu? Não, e uma coisa que eu comentei com o Jaelson e com a Renata, né? Eu falei assim, eu que morei em São Paulo há 17 anos, vou contar um pouco disso, né? Sim. A gente não está acostumado com essas gentilezas. Porque lá a gente fala assim, olha, você vai fazer uma gentileza para alguém, buscar no aeroporto, você fica 3 horas no trânsito, né? Então, assim, São Paulo não é um lugar de gentilezas, infelizmente, né? Foi uma brincadeira, ainda que mas... queira, né? Ainda que queira. Então, assim, foi muito bacana, estou super feliz de estar sendo tão bem acolhida, né? Aqui, Gisele, o nosso longe é o aeroporto. Você tem ideia. É o longe. Que deu o quê? Porque São Paulo a gente diz assim, é bem ali no outro lado, é 1 hora de carro. É comum, a gente nordestino lá em São Paulo, a gente sofre um pouco, né? Que a gente não tem costume de tudo perto.
E a gente faz, a gente quer ir num determinado local. Aí o recepcionista do hotel, é próximo daqui. Você anda 8 quarteirões, vira à esquerda, a 5ª quadra do lado direito. Gisele viveu isso. É bem isso. É bem isso, né, Gisele? Bom, mas já que o assunto aqui é transição de carreira, e eu adoro de falar minha transição de carreira, né? Agora vendo no passado, sim, né? Sim. É gostoso falar, mas assim, eu gosto até de comentar e compartilhar minha experiência, porque eu vejo que, infelizmente, né, muitas pessoas estão vivenciando nesse momento, ou já vivenciaram, eu acho que talvez possam se reconhecer aí com alguns traumas que eu passei e tentei superar, né? E o que eu tenho agora para mostrar para as pessoas é isso, né? É uma Gisele reformatada, né? É uma Gisele que saiu de um estágio de dor e está tendo essas oportunidades, inclusive estar hoje aqui com vocês, sendo recebida tão bem e conversando e contando um pouco da minha história, né? Boa. Então, está todo mundo pronto? Posso dar largada? Pode. Aproveitando, vou mandar um abraço para os nossos amigos da Polo, palestrante, nossos amigos que nos conhecemos lá em São Paulo, né? Sim. Vários. Não vamos citar todos os nomes porque não conseguimos, que são vários. Mas meu amigo Careca, meu amigo Ives, Isabela, enfim, todos os outros aí que fazem parte desse hall. Foi onde conhecemos a Gisele, tivemos uma oportunidade, não foi, Natinha? Muito boa. Sim. E ela está vindo aqui para esse grande evento que acontece aqui em Maceió, em Alagoas, que é o Tracto Show. Ela estará presente aí nesses dias, vai inclusive também conhecer essa cidade. Eu já disse para ela que o risco é dela se apaixonar e não querer voltar. Mas daqui lá a gente vai vendo, né? Vai ter novidades aí e tudo mais. Mas, Gisele, essa tua transição realmente é o que a gente tem tanto interesse, e obviamente que no entorno da tua história tem outros detalhes, tá? Até o nosso cenário está diferenciado, isso aqui é novidade, gente. Fica aí aguardando que ela vai falar o que é isso aqui. Isso faz parte dessa mudança, que é tão, como ela também falou. Hoje, quem fez transição de carreira, quando conta, até tem o direito de dar umas risadas e tudo mais. Mas durante o processo... Durante a transição... Não é fácil, não é isso, Gisele? Exatamente. E por isso que quem puder aí acompanhar a gente, né, para se reconhecer, e acho que tudo é uma questão de resiliência, né, saber a hora de as coisas acontecerem. E a minha hora de aconteceu relativamente tarde, né, na minha crise profissional de 40 anos. Foi onde eu fui desafiada a mudar de área, porque a minha área, que até então era marketing, eu vinha atuando há 17 anos em São Paulo, ela foi engolida pela área da tecnologia da informação. Então, eu acabei caindo numa empresa que me contrataram, já sabendo da minha formação, que eu era da área de humanas. Porém, até pelo contexto do negócio, eu percebi que eu não conseguiria mais liderar uma equipe, que eram todos da área técnica, desenvolvedores, analistas de sistemas, que uma gerente de projeto, onde não tivesse esse perfil, onde se conectasse, conseguisse conversar com essa equipe, com essa formação bem específica, ela não fazia muito sentido de estar num grupo, especialmente liderando um grupo. E aí foi um momento bem delicado, porque, primeiro momento, né, aquela questão assim, de não nos reconhecemos, né? Assim, houve uma rejeição dos dois lados, né? Da equipe comigo, porque eles falavam nos códigos deles, hoje eu consigo decifrar o que é isso, e eu querendo me comunicar com eles e eles não entendendo com a visão de negócios. Essa equipe, ela predominava o masculino? Sem dúvida, masculino, né? E era eu acho que mais do que essa questão de gênero, era a questão do desconhecimento técnico, né? Eu acho que eu vi essa questão de gênero em alguns outros momentos que eu vou comentar, mas naquele momento o não saber diferencial era a questão de não conhecer esse mundo, né? E aí o que aconteceu? Eu visivelmente ali perturbada e com a sensação de que as coisas não estavam indo bem. Primeiro momento, vou procurar um outro emprego, né? O que normalmente as pessoas fazem, né? Não estou feliz aqui, esse lugar não me recebe bem, não me acolhe e tal, então vou procurar algo externo. E aí comecei a bater na porta da empresa, porque afinal de contas, São Paulo, né? Vai ter um monte de emprego. Uhum. Estava eu e comecei a perceber que a área de marketing realmente era uma evidência muito clara, que não era aquela empresa, e sim um contexto geral do mercado, que exigia uma qualificação que eu não fui lapidada para isso. E aí, o ponto foi, né? Eu vou fazer a coisa mais óbvia, que é fazer um novo curso superior. Então, eu acabei me graduando, né, no Centro Universitário Senac, uma graduação clássica, numa área técnica. E aí, o que aconteceu? Ao longo do próprio curso,
apesar de me formar, foi muito traumático. Porque o ambiente de sala de aula de uma área de sistemas para informações, que foi o curso que eu fiz, não era receptivo para as mulheres. Tanto que existiam só 3 mulheres na sala de aula e eu fui a única que acabou aguentando firme e ficou até o final para a graduação. Então, assim, eu já vinha com essa dor, né, esse desespero de preciso fazer uma migração rápida de carreira. E você ficou fazendo essa graduação trabalhando nessa empresa? Trabalhando. Então, assim, eu mudava de dor, né? Porque, assim, eu ficava no escritório, né? Das 9 às 18 horas, recebendo porrada do trabalho, né? E aí eu ia para a aula, né? Pegava a Marginal Pinheiros, que quem mora em São Paulo, quem já pegou, sabe do que eu estou falando, né? Trânsito parado, aquele medo de ser assaltada para ir para a faculdade, porque nós estamos falando aí 2015. Então, a questão de ensino à distância, ela não era tão reconhecida como é hoje. Sim. Então, exigia essa necessidade de você ir presencialmente lá fazer a graduação, né? Então, e ainda chegar na aula e ainda levar porrada do professor, dos alunos, aquele sentimento assim de, ai, nossa, acho que eu estou perguntando muito, ai, acho que eu não vou dar bandeira, que eu não sei, porque, afinal de contas, depois meus colegas não vão querer fazer trabalho em grupo comigo. Mas eu estou com dúvida, paciência, né? Eu vou ter dúvida. Se eu não esclarecer as minhas dúvidas aqui na graduação, vou esclarecer aonde, né? No emprego não vai ser. Sim. E aí foi realmente traumático. E, então, não tinha por onde. Foram anos, assim, de muito sofrimento, que várias vezes pintaram aqueles desesperos, falando, poxa, né, eu com 40 anos, achando que assim, já tinha 2 pós-graduações, já tinha uma formação, poxa, mas não era agora que deveriam meus sonhos dourados acontecerem, né? Eu ficava com essa sensação, poxa, eu investi em uma área que agora não está me gerando perspectiva, né? Não estão possibilitando ali sonhar com o futuro. Então, foi uma coisa assim, uma questão emocional muito pesada. E eu acho que é isso que faz as pessoas, principalmente, se paralisarem e pensarem muito dentro do seu próprio universo, né? Então, eu gosto de contar com todos esses detalhes, porque, às vezes, o universo é muito mais amplo. Eu não pensava em ter que cair na área de TI. Ô, Gisele, deixa eu te perguntar, um pouco antes de tudo isso acontecer, óbvio, né? Você tem uma carreira profissional, você decidiu por uma profissão logo no início da sua jornada, como qualquer ser humano. E, nesse início, qual foi? Você falou que foi da área de marketing. A tua formação já de largada foi essa ou tu pensou em outra coisa e tal? Nesse início da jornada, como foi? Olha, meu início da jornada, eu precisei fazer orientação vocacional. Boa. Que é uma coisa que eu vejo, né? Eu entrei na faculdade em Vocês lembram disso, sim, né? Sim, lógico. Eu fiz orientação. Ela fez, então, todas as vezes que fez, só dava para engenheira. Aí foi fazer outra coisa, bom. não deu. Que bom, porque assim, eu era perdida no espaço. E aí eu vejo, né, assim, comparando com o que existia no passado e que existe hoje, né? Nós tínhamos poucas opções de cursos. Isso. E tinham pouquíssimas fontes de consulta. Porque eu lembro que eu selecionei trabalhar com marketing, comunicação, e eu fui procurar algumas pessoas conversaram comigo e tal. Mas, assim, era um cenário onde você tinha que fazer muito esforço para entender o que era aquela profissão. Ao passo que hoje, não. Se você entrar no LinkedIn e falar, oi, eu queria conhecer a tua profissão, Renata. Você me recebe aí, ou bate um papo comigo, eu ligo a câmera, você me mostra ali quando você está na obra. Eu descobri que a Renata, gente, inclusive, ela, de vez em quando, ela anda de bota e capacete. Eu já amei ela por causa disso. Eu adoro mulheres que colocam a coisa para acontecer, sabe? De vez em sempre mesmo. Perfeito, gente. Não. Gisele, sem falar que essa orientação vocacional, assim, voltando assim um pouquinho, ele não diz engenharia civil. Sim, ele diz qual é a área de atuação, né, que você... E para você descobrir isso, né? Será que é isso mesmo que a gente quer? Mas olha, exatamente. E o interessante é que, assim, a minha indignação, assim, meu questionamento era se os jovens hoje em dia, visto que eles têm mais acesso a essa experimentação, que eles ficam mais... se encontram mais rápido. E eu vejo que é o contrário. Muitos dos jovens, por ter tanta oferta e por ter tanto acesso à informação, eles estão perdidos. Muitos estão assim. É incrível como há uma mudança no percurso de um curso, né, de uma graduação.
e para cursos tão diferentes. Eu tenho conversado com gente aqui que estava fazendo direito e mudou para medicina. E assim, caramba, né? E muitas situações bem interessantes. Então, eu vou fazer o meu jabá aqui, porque vocês vão ver. Se você se encontra nesse momento perdido e não sabe qual área irá, venha para a área de TI, tá, gente? Aquela pessoa ali que estava chorando lá, que estava angustiada, agora, ó, olha isso aqui, só, ó. O TI fez ela ficar traumatizada. E é o TI que tirou o trauma, quem está tirando. Diga aí. E a TI que provavelmente vai trazer a maior parte das profissões do futuro, né? Assim, não tenha só lembrando, né, que assim, existem estudos mostrando, né, que tem muitas profissões que não vão existir, né? Como foi a área de marketing que foi engolida. Mas existem milhares de profissões sendo criadas em função da tecnologia. Então, assim, se fosse para apostar alguma coisa, né? E eu falo para meus enteados isso, sempre tento direcioná-los. Eu falo assim, se tem dúvida, vai para a área de TI, porque assim, qualquer empresa, por mais que seja advogado, que seja médico, alguma participação e provavelmente é uma dependência significativa, vai ser na área de tecnologia. Então, assim, arrisca a tecnologia. E a tecnologia, ela envolve todas as profissões. Como ela bem colocou. Ela está Se presente, você tem dúvida, vai para a tecnologia, porque ela está presente em toda. Mas me conta mais um pouco, né? Você falou que estava com 40 anos e deu essa confusão na sua mente, assim, você ficou triste, você ficou confusa. Me conta como foi, assim, essa sua sensação para essa transição. Bom, a sensação foi assim, eu preciso fazer alguma coisa por mim, porque ninguém vai fazer por mim, eu que tenho que tomar essa atitude, né? E aí, na empresa que eu estava, nós não tínhamos uma área, por mais que a empresa tenha sido muito boa na minha carreira, nós não tínhamos uma área, por exemplo, de gente e gestão, uma área que pudesse me direcionar, né? O que fazer e como fazer. Então, por isso que eu fui para o clássico, né? Fui procurar um curso. Você foi para o óbvio que estava ali na sua frente. Óbvio. Né? E aí, assim, com todo esse trauma, eu acabei me formando. Você pensou em desistir nesse meio tempo? Muitas vezes. Porque, assim, principalmente porque eu sou uma pessoa da área de humanas. Né? Assim, a minha forma de pensar é na área de humanas. E eu tive que me condicionar a trazer um componente a mais, que eu vejo que faz muita diferença, e aí eu dou razão para aqueles meus colegas, né? Eu acho que, assim, é bom quando você passa por tudo isso, que você vê que os dois lados estavam corretos, né? O Sim. lado de quem não tinha paciência de me explicar, no sentido assim, não, eu vou ter que começar pelo básico para ela, eu não estou afim, eu estou num estágio muito avançado, eu vou ter que falar com a minha gerente, coisas assim muito primárias, e minha cabeça não está para isso, né? E eu também, enquanto gestora, eu falava assim, poxa, mas minha hierarquia me permite de falar para a minha equipe, falar assim, vocês podem me explicar? Né? Eu não tenho a obrigação de saber tudo. Você pode tornar isso algo que seja suficientemente entendido do meu lado para eu te ajudar? Interessante isso, Gisele, porque eu estou falando teve até um convidado aqui que chamou dos 40 mais, né? Eu estou fazendo parte desses 40 mais. E quando você tem uma equipe bem predominantemente mais jovem, esse desafio sempre acontece, que é, com essa modernidade, o coroa, ele precisa aprender com os jovens. Com certeza. Por quê? Porque, em alguns aspectos, eles até sabem mais mesmo, eles estão mais conectados e tudo mais. E aí, é isso que você viveu, né? Imagine você, como líder da equipe, ter que ouvir da equipe, ter que aceitar, e isso é um desafio enorme, né? Sim. Nesse momento em que você viveu isso aí, eu acho que foi o ápice da sua perturbação, assim, do incômodo que você viveu? Foi. Assim, isso foi o gatilho, né? Mas, Sim. como a Renata comentou, né? Assim, ao longo do curso foi muito sacrificante, porque você vê ali aquela frustração, né? De falar assim, poxa, mas eu já tenho toda essa história de vida e aqui eu estou presa num exercício que eu não consigo passar. E, coincidentemente, assim, eu quero até tirar uma onda nesse sentido, porque tudo com 40 vocês combinam, não, né? Atenção você, mulher, se não chegou ainda aos 40, vai chegar. Porque quando vai chegando perto dos 40, se você não está feliz, isso é uma crise existencial. Você cria coragem e muda. Mas isso é muito ou bom. Se conforma, tem duas escolhas na vida. Ou se conforma e vai viver infeliz na vida, ou
tenta mudar eu brinquei com a assim, grande possibilidade de ficar feliz, né? Eu brinquei assim com os 40 por coincidência, porque Natinha viveu isso praticamente próximo também, Olha, também nos 40. 39 anos. Mas assim, brincadeiras à parte, a gente sabe que isso pode acontecer em qualquer fase da vida, né? Desde que aconteça, coincidentemente, porque 40 geralmente é meio que aquela fase, meio que de uma virada mesmo, onde a gente reflete até mais. E tem tanta gente que, às vezes, bem antes ou bem depois, é que pensava que estava tão seguro, tão feliz, tão tranquilo, com a famosa, entre aspas, estabilidade, e descobre que não existe, descobre que não tem. Vem toda essa avalanche de novidades, de coisas novas, de tecnologia, e bota a gente para trás, que ou a gente faz esse processo que você viveu de forma tão sofrida, como todos que passam, ou então fica realmente para trás. Aí é o fundo do poço. Mas continue com essas... E assim, a gente falou dos 40 anos, né? É que a gente vai criando alguns filtros, né? E começa a ver as coisas de um jeito muito pragmático, né? Assim, você começa a ver que, realmente, nós somos a solução e somos o problema. Então, se eu quisesse ficar naquela condição, eu ia ficar, talvez, por mais um tempo. Sim. Mas a escolha partia mais de mim do que do outro, né? Então, mas a mensagem que eu acho que vale, né, tanto minha e da Renata, é assim, se você tem esse sentimento que as coisas não estão indo bem, não postergue. Porque... Coragem. E assim, e faça esse ambiente ideal, né, para fazer essa mudança. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz, né? Só continuando a minha história. Então, assim, eu passei esses anos de sofrimento. Mas você persistiu, né? Persisti e administrei, gente. Sabe assim, aquela expectativa de o futuro vai ser melhor, né? Eu estou fazendo um sacrifício hoje, mas as coisas têm que melhorar. E foi isso que me deu, assim, energia. E aí eu me graduei, terminei o curso. Detalhe, ao longo da graduação, eu acabei fazendo alguns outros cursos paralelos, que eu confesso que acabei aprendendo muito mais do que a própria graduação. Então, assim, é uma sugestão que eu dou aqui para quem está nos acompanhando, né? Que às vezes fica tão concentrado, não, tem que fazer a escolha da graduação, lógico. Mas a área de TI é uma área muito democrática em termos de forma de aprendizado. Então, o avaliador, né, os recrutadores, eu já participei de vários processos de recrutamento, ele não vai querer saber se você se graduou ou é um plus. Mas, assim, o crucial é você saber executar um código. E isso, o avaliador, ele sabe, se ele for um recrutador também formado nessa área, né? Porque a gente sabe que também tem muitos recrutadores que é um generalista, e daí ele não vai conseguir olhar para o seu, entender, né, o nível de desenvolvedor que você é. Mas existe um local, que é um repositório de dados, repositório de códigos, que se chama GitHub, ou GitLab, que são as empresas, que lá funciona como uma rede social dos desenvolvedores. Então, você faz um programa, seja porque você fez na faculdade, ou você fez o trabalho colaborativo, que é uma forma que a gente aprende bastante, e você submete seus códigos nessa rede social, né, vamos chamar assim. E aí, esses recrutadores, eles vão acessar esses códigos para ver a qualidade do seu código, para fazer rodar o código, para falar assim, nossa, entendi, a Gisele faz um código limpo, ela usa esse racional. Então, assim, é uma prova muito evidente da qualidade do seu trabalho. Eu acho isso fantástico, porque, assim, vocês que trabalharam em corporações, né, sabem que às vezes a meritocracia não é muito real nas empresas, né? Uma promoção não acaba chegando numa hora que você está pronta, tem muita questão política. E isso foi uma coisa também que sempre me incomodou muito no segmento corporativo, né? E o desenvolvedor não, né? Você tem essa formação que quem escolhe é você, que tem muito mais a ver com o seu perfil, o seu jeito de aprender. E quem te recruta também vai recrutar você pelo que você é e pela sua contribuição enquanto desenvolvedora, né? Então, isso já foram sentimentos
positivos que foram aparecendo depois daquele sofrimento. Então, vejam que tem coisas boas. Como diz uma passagem, né, que depois da tempestade vem a bonança, mas a tempestade é inevitável. A tempestade. E a gente aprende muito na tempestade. Ô, Gisele, aí conta mais. Aí você disse que aquela empresa não lhe cabia mais. Exatamente. Né? Eu você falei... terminou essa graduação. Sim. E aí você ficou com bastante conhecimento e aquele setor não mais lhe cabia. Não me cabia, porque eu falei assim, tem aquela frase, né? Cabeça que se abre nunca mais volta ao tamanho original. Daí eu me vi em São Paulo. Né? Cabeça que se abre nunca mais volta ao tamanho original. Aí eu me vi em São Paulo, trabalhando aquele esquema, né, de rotina presencial, de escritório, isso aí, estamos falando de 2017. Eu falei assim, quer saber? Agora eu já conquistei o que eu precisava, né? Já dei o recado aqui que agora eu sou técnica, gente, sou técnica, ó meu currículo, ó meu diploma aqui pendurado. Eu falei assim, agora quem não quer empresa sou eu. Vou eu procurar, assim, fazer o meu futuro. E aí eu decidi, inclusive, a voltar para minha cidade, Curitiba. Outro desafio, né? Outro desafio. Outra mudança. Mas com muito mais segurança, Renata, porque aí eu falei assim, nossa, eu tirei o melhor de São Paulo, né? Eu me lapidei enquanto profissional, testei todos os meus limites aqui. Agora eu estou pronta para voltar para um lugar que, inclusive, não vai me diminuir, porque isso era uma preocupação que eu tinha. E, assim, as pessoas que me acompanharam nessa volta para Curitiba, né, eu tinha essa preocupação, né? Será que Curitiba vai estar muito pequena para aquilo que eu tinha vivenciado? Será que as minhas expectativas vão ser... Eu vou ter felicidade em Curitiba depois de ter acessado esse mundo? E aí eu percebi que, sim, né? A gente está falando de um período pré-pandemia, né? Então, não me senti nada limitada enquanto a desafios profissionais, porque o trabalho remoto já para a área de TI sempre existiu. Sempre existiu. Então, o fato de estar fisicamente em Curitiba não me impedia de participar de grandes projetos. Sim. Os projetos iam até, né, chegavam. E foi uma decisão muito boa, porque eu consegui reunir, né, um pouco, voltar para minha cidade, qualidade de vida e trabalhar com uma área que eu me encontrei. Que interessante. Daí Gisele foi inspirada a montar um projeto, né? Isso. E aí começa uma nova jornada. Geralmente é assim, gente. Quem faz transição de carreira, ele às vezes atira onde quer e atira onde não quer e pega onde quer, né? Assim, não é uma coisa tão exata, né? Ninguém diz assim, vou mudar minha vida, minha carreira profissional do ponto A para o ponto B. E de imediato isso acontece. Primeiro, não acontece de imediato. Segundo, é um processo sofrido. Terceiro, acontece muito de você dar de cara com algo que você sequer esperava. Porém, a todos que um dia fizeram isso, e está aqui um exemplo, no final das contas gera uma sensação de liberdade, de satisfação enorme. Agora, o processo realmente é. Então, Gisele descobriu um projeto que, inclusive, é o que dá sentido a essa arrumação aqui, esse cenário aqui da mesa. Como foi, Gisele? Você fez o curso, beleza, tá aí o diploma na parede, maravilha. Agora volta para Curitiba. Volto para Curitiba. E aí eu me solidarizo com aquelas mulheres, né, que são muito simples, né, que não tiveram oportunidade de saber o que é tecnologia, né, e eu vou até encontro desse grupo, né, de mulheres carentes, né, através de associações de bairros, centros comunitários, para eu compartilhar com elas um pouco o conhecimento sobre tecnologia. E aí eu chego lá e eu percebo que a minha expectativa era transformá-las, fazer a mesma mudança que eu fiz em termos de acesso a esse mundo de desenvolvimento de software. Só que eu me deparei com uma realidade aí muito mais preliminar, muito mais básica dessa população, que foi um susto. Inicialmente eu falei, bom, eu preparei minha aula, vou falar de HTML, CSS, JavaScript. Não sabia de nada. Aí você percebe que como é que você vai ensinar uma mulher que não tem uma caixa de e-mail? Se ela não sabe exatamente o que a programação faz e se aplica. Então, assim, foi um choque de realidade, porque é interessante porque eu vinha num mundo corporativo que era uma questão assim que é um conhecimento comum entre as pessoas que circulam nesse mundo.
Sim. E aí, quando eu me propus a ensinar, eu falei assim, nossa, para elas o valor não é isso. Não é ensinar esse tipo de programação. Para elas, sair do analfabetismo digital já é aquele salto que a Gisele fez lá atrás. Sim. Então, eu tive que entender, fazer uma leitura do ambiente dessa população e falar assim, não, elas podem um dia ir além, mas para elas o valor está em ter uma caixa de e-mails, instalar um WhatsApp Business para elas venderem as coisinhas delas, já gerarem renda. Então, foi essa mudança de visão foi muito benéfica para mim. Porque eu falei assim, gente, eu tive sofrimento. Você se colocou no lugar delas, né? Nelas, assim, elas... Assim, a dor que elas passam, né, em conviver com isso e não conseguir resolver é muito maior do que a Gisele que, né, algum emprego eu ia conseguir em São Paulo, né? Mas elas não, elas têm limitações que impedem de chamar um aplicativo, de resolver questões muito básicas. Então, foi um alerta para mim e me fez pensar assim, poxa, alguém precisa fazer alguma coisa para esse grupo. Né? Gisele, você, nesse caso, decidiu mudar, fazendo um novo curso, decidiu mudar pedindo para sair da empresa e decidiu também não ir para o mercado atrás de um outro emprego. É outra decisão que você tomou. E você fez carreira solo. Exato. E a carreira solo foi exatamente montando esse projeto. Como foi esse momento exato de você dar o nome ao projeto, de você realmente cair na rua? Lógico, você deu até o sentido, né? Que foi quando você viu. Mas a ideia do projeto mesmo, que é o Tech Grows. Tech Grows, né? Na verdade, assim, antes de eu tornar o projeto um negócio, né? Ele começou muito sem nenhuma pretensão. Né? A ideia do projeto era simplesmente poder devolver um pouco e aliviar um pouco a dor de que outras mulheres estavam sentindo naquele momento que precisavam aprender tecnologia assim como eu. Então, naquela época... Você começou como um trabalho voluntário? Voluntário. Foi uma dedicação, assim, tanto é que era só eu, final de semana, porque o que aconteceu nesse período? Né? Eu decidi trabalhar prestadora de serviço. E cheguei a ser prestadora de serviço. Né? Entendi. Que é uma outra opção, né? O mercado ali de freelance na área de TI é extremamente demandado e é uma outra possibilidade da pessoa se vincular, né? Então, estava indo bem como prestadora de serviço e foi uma surpresa o Tech Grows começar a ganhar espaço. Não era a minha ideia inicial, né? Aquela frase que você comentou, né, de você atirar e de repente ter um resultado super não previsto, foi exatamente o que aconteceu comigo. Assim, eu jamais pensaria que hoje estaria conversando com vocês um projeto que começou algo super, assim, algo que eu precisava fazer como pessoa. Sim. E aí, o mais interessante é que eu não tinha ideia da importância, né? Hoje, assim, pelo relato das alunas, até pela procura das empresas, porque começou eu ver potencial em se transformar num negócio quando o Instituto Renault, que fica localizado em Curitiba, eles têm uma fábrica numa região bem periférica, ali na região metropolitana, e eles têm uma comunidade que se chama Bordo do Campo, e eles me chamaram, Gisele, olha, eu vejo que o jeito que vocês ensinam, né, agrada a esse tipo de público que é o grupo que a gente acolhe. Boa. Então, vocês não gostariam de prestar um serviço aqui para a gente? Então, assim, fui correr atrás de nota, de formalização de empresa, aquela coisa assim, bem caótica, sabe? De falar assim, gente, tem valor o que eu faço. Então, foi muito bom. E isso era uma outra coisa também que me frustrava muito enquanto profissional. Porque como eu era da área de marketing, eu era... Né, acho que tem essa questão de criatividade, de solucionar problemas. Já ajudei muita empresa a encontrar jeitos e abordagens para se tornarem um negócio e terem credibilidade. Eu tinha uma coisa comigo mesma. Eu falava assim, por que eu não tenho um negócio meu? Né? O que falta assim, um insight? Quando que vai chegar assim, a ideia do o negócio ideal? Eu lembro, como eu fiz também FGV, parte de empreendedorismo,
eles fomentam muito isso, Sim, né? É verdade. Olha, vá atrás do seu sonho, né? Crie seu negócio e tal. Então, eu tinha isso. Eu tinha várias ideias de negócio e todos esbarravam na tecnologia. Aí me diga uma coisa, você é desenvolvedora de software, terminou o curso de graduação, voltou para Curitiba, foi no projeto... do Instituto Renault. Do Instituto, né? Ajudar aquelas mulheres a deixar de ser analfabetas digitais. E como foi que surgiu isso aqui? Olha... Como foi a ideia que você desenvolveu essas peças tão lindas como essas? Conta pra mim, vai. Olha, foi justamente por isso que a gente... Fiquei interessado também, porque às vezes tem até uma pulseira para homem também. Porque, vamos lá, temos produtos masculinos. Né, amor? Ela tá lá ensinando a parte de informática para aquelas mulheres. Como foi que se... Então, Renata, você chegou aí? Olha só como é importante quando o empreendedor ele tem que ir muito ao encontro do seu público. Eu percebi que, para eu conseguir conquistar essa atenção e interesse dessa população carente, que não sabe exatamente o que é uma tecnologia, que tem medo, fala, não, isso aí não é para mim. Eu precisava criar um veículo, um canal que despertasse curiosidade e interesse para trazer as mulheres para dentro da sala de aula. E aí... Eu com o meu jeito, né, criativo e tentando resolver as coisas, eu já tinha resolvido um outro problema anterior, que foi a questão de não ter computador para as mulheres aprenderem tecnologia. Porque o nosso curso é gratuito, né? Muito esporadicamente as empresas subsidiam, né, esse curso para todas as mulheres. Geralmente é muito mais mulher do que empresa para pagar o curso. A gente espera reverter isso em breve. Mas a gente tem essa questão também de mobilizar a sociedade de doarem computadores usados. Porque todos nós aqui temos alguma coisa que está parada em casa, que não está legal, que está obsoleto na nossa percepção, mas que, se ele fosse reformatado, se fosse consertado, ele ia servir muito bem para nossas alunas. Então, o primeiro passo foi isso. A gente mobilizou e faz esse chamamento constante para as pessoas que se sensibilizam com a causa Mulheres e Tecnologia, saibam que existem mulheres que querem aprender tecnologia e a falta de um computador impede que elas aprendam. Então, a gente mobiliza essas pessoas, e empresas, inclusive, e elas nos doam esses equipamentos. Então, a gente prepara essas máquinas para essas mulheres poderem assistir às aulas. E, logicamente, assim, nem tudo que a gente recebe são equipamentos que são possíveis de darem uma nova vida. Sim. E nisso sobram o que são sucatas, né? Então, sucatas pode ser isso aqui, uma memória RAM que já está defasada e que podem virar, né? E é isso que a gente trouxe para criar essa conexão com essas mulheres, as nossas bijutecs, né? Bijutecs, é mesmo. As bijutecs. Então, as bijutecs, o que são, Renata? Ela é uma forma lúdica de falar para as mulheres, olha, a tecnologia, ela está na nossa presença, nas nossas vidas. Ela pode ser bonita, ela pode ser fashion, ela é rápida, porque você chega na primeira aula sem saber nada de bijutec, mas você sai já produzindo. Caramba, aqui tem uma peça, né, interessante. Isso aqui seria o quê, Renata? É do dissipador de calor. É o cooler, não? Faz parte do processo do cooler. O cooler é uma ventoinha, né? Sim. E ele tem uma outra saidinha que tem essa peça. Boa, olha aí, já imaginou? É uma forma lúdica, eu gostei como você colocou, porque realmente chama a atenção, e imagino que para quem já conhece, já vive disso, de repente não é essas novidades, mas para quem nunca viu uma mulher, né, que não está inserida nesse universo e que de repente dá de cara com essa parte aqui, já começa entendendo, né, o que pode ser cada uma dessas peças. Fiquei interessado também em ver. Você falou aí, essa parte aqui, por exemplo, você converteu e virou isso, tipo uma exatamente. parte do colar. Pingente. Exato. Olha aí. Ó. Então, assim, até aproveitando o curso que nós fizemos, né, lá de palestrantes, que foi muito legal, até o pessoal do Apolo, palestrantes, assim, acho que a gente já agradeceu, mas vale mencionar, né? Vale. Nosso amigo Denis Pena e o Johnny Galvão. Eles falaram uma frase que, na verdade, é da Pixel, né, daquela Sim. empresa dos filmes, que encaixou muito, né, com que a nossa proposta, nossa metodologia, né, que é a seguinte frase: primeiro entretenha e então ensine.
né? Eu achei que coube muito bem. Né? Tudo a ver. Então, assim, a gente usa um mecanismo de atração para uma mulher que já está sofrendo, né? Porque nosso público são mulheres que sofrem violência doméstica, que acabam continuando morando com o agressor por dependência financeira. Caramba. Ou porque a autoestima é muito baixa. Então, quando a gente consegue trazer essa mulher para dentro da sala de aula e ela já sai com a sensação de realização, porque é uma realização, uma mulher que não se considerava uma geradora de riqueza. E, de repente, no primeiro dia de aula, ela sai com um produto e a gente ajuda ela a publicar nas redes sociais, nos nossos e-commerce. E aí a geração de venda do recurso financeiro que foi gerado pela peça é revertido para ela. Ela fica assim transformada. Ela fala assim, nossa, mas eu vim aqui e falaram que tecnologia demora para ganhar dinheiro e tal. Não, mas no primeiro dia de aula eu já estou aqui. Já estou produzindo e gerando riqueza. Entendi. Aí, assim, olha o sentido da coisa. Na oficina, a aluna ela vai nas descobertas com esses objetos, com esses... ela monta, tipo assim, foi lá uma aluna, teve uma ideia e montou essa peça aqui. Exato. Essa peça aqui ela vai ser exposta no e-commerce e ela vai ser vendida e esse valor vai ser revertido para ela que teve a ideia, que pôs a mão na massa e tal. Exatamente. Que sensacional. E daí, bom. assim, Parabéns. a gente ensina ela que se ela, eventualmente, ela não quiser trabalhar com bijutec, Sim. ela pode usar qualquer material que ela tenha em abundância, né? Vamos dizer que ela tem plástico em casa, porque do lado da casa dela está encostado um monte de plástico. Sim. Então, assim, a gente dá alternativas para ela. A gente fala assim, olha, isso aqui é só conceitual. Obviamente, a gente não usa essa palavra, mas a gente fala assim, olha, isso aqui é um exemplo. Mas chegue na sua casa, comece a olhar assim, o que eu tenho aqui sobrando? E aí, transforme isso. E também outra coisa, a gente mostra para ela que se ela já tem uma atividade prévia, se ela é cabeleireira, se ela é confeiteira, se ela é costureira, qualquer que seja a profissão, se ela quiser ter uma projeção digital, é o mesmo mecanismo. Ela vai ter uma rede social, ela vai publicar nos e-commerces, ela vai ver se teve interações. Então, a gente ensina também a parte de empreendedorismo digital, que é uma outra área muito importante. Sem querer te atrapalhar, gente, eu gostei só dessa bolsinha aqui. Gostaram? Essa bolsinha aqui é interessante. Cadê o Cássio? Eu lembrei do Cássio, que ele gosta de uma bolsa parecida. Essa daí é o quê? Um teclado, né? É um teclado de borracha. Tudo gente com doação. Caramba. Isso que é legal, né? Essa pessoa que teve essa ideia merece realmente um prêmio. Eu gostei. Isso tudo, a maioria são as alunas que têm as ideias. Nesse caso fui eu, mas eu fico feliz. Lógico. Fico feliz se ela inspira, né? Porque, inspira, assim, muito bom. O mais engraçado, gente, é quando a gente vai expor nossos produtos em feiras de tecnologia, né? Agora, felizmente, a gente está voltando a esses eventos presenciais, né? E está sendo uma reação tão positiva, porque os homens passam, de repente só vê os homens voltando, assim, dando um passinho para trás e falam, peraí, isso aqui? Nossa, mas que doideira é essa? Assim, é muito legal ver assim, o despertar, a curiosidade, falar assim, não, da onde veio essa maluquice toda? Da onde surgiu essas coisas? Interessante que uma vez a ideia feita, né, montada, então outra peça dessa, quando surgir, já vai ser encaminhada, é meio que pode se tornar uma cadeia de produção para aquilo que já foi descoberto. Sim. Você tem dois momentos, tem um momento que descobre, beleza, e tem um momento que você vai replicando. Exato. Isso é muito interessante. Gisele, uma coisa que nos chama a atenção, para quem faz uma transição de carreira, um processo como esse, eu acho que muitas coisas se passam na mente. Uma delas é a condição financeira. Porque é normal que o ser humano, ele geralmente pense em mudar do ponto A para o ponto B em busca de algum tipo de vantagem, né? Isso aí não tem nada de errado. Só que esse ponto aí nem sempre ele é tão plausível, tal. Tem que ter uma energia, algo a mais para que você possa justificar. Na sua consciência, na sua mente, essa mudança toda que aconteceu na sua vida, qual foi o impacto do ponto de vista financeiro? O que é que foi mais relevante? De fato, assim, você não pode querer atingir dois objetivos simultâneos, né? Acho que tem que ficar muito claro para as pessoas que, às vezes, tem que priorizar algumas coisas, né? No meu caso, eu sabia que essa migração para a área de TI, se eu continuasse exatamente na área, especificamente de TI, certamente eu ia levar mais um tempo, um pouco até ser uma desenvolvedora super pro, sênior, né? Mas que o resultado financeiro ia chegar muito rápido,
que é o que eu acabei vivenciando um pouco depois de uns 3 anos, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar mesmo, voltar a ser desenvolvedora. Mas aí, o projeto Tech Growth, né, como eu comentei, ele começou a dar esses sinais de que existia essa possibilidade também de eu trabalhar com algo, né, que me faz muito mais feliz do que trabalhar com programação, ficando só atrás de projetos e construindo sistemas, que era uma coisa que eu falei, poxa, eu vou ter que fazer uma escolha agora, né? Eu não me vejo mais uma pessoa que não enxerga essas realidades até como retorno das alunas, né? Elas começaram a me cobrarem, não, eu preciso. Eu falei, caramba, sério que aquilo lá que eu comecei tão despretensiosa, uma vez por semana, dando aula sábado e tal, e de repente tem um impacto para empresas que chamaram atenção, para as alunas. E aí, falando da questão financeira, né, foi uma escolha, né? Se eu analisasse simplesmente a parte financeira, eu iria atuar como programadora. Mas eu acho que tem todo um contexto e eu não me vejo mais trabalhando simplesmente para uma corporação e executando projetos como um dia eu fiz, porque tem uma questão assim muito maior, né? Um despertar. A minha pergunta foi provocativa, né? A propósito mesmo, porque para deixar claro para o nosso ouvinte, para a audiência, que nem sempre uma transição de carreira ela acontece com base em ganhos. É comum até, em alguns casos, de que a pessoa é regrida do ponto de vista financeiro. Mas o que está em jogo não é bem somente, é lógico que a gente precisa pagar as contas, tem boleto e isso aí a gente não pode fugir, mas é uma realização, é algo que você faz que lhe dá um certo prazer, né, emocional, enfim, e que você vai vendo também vidas sendo ajudadas, que é o que acontece com o seu caso, não é isso o testemunho? Sim, de fato, assim, analisando friamente, né, os meus colegas hoje desenvolvedores estão super bem, né, a gente fala que hoje em dia tá a briga de rouba-monte, né, porque como são poucos, profissionais de TI limitados, né, a empresa vai lá e fica te assediando. Eu recebo várias vezes no LinkedIn, né? E por isso que é uma das evidências que eu falo, gente, o mercado está super aquecido. Não é aquele número só do InfoJobs, aqueles números genéricos. Não, eu sinto isso. Eu recebo, inclusive, pedidos de empresas para as minhas alunas, gente querendo contratar, inclusive, na Europa, porque é um problema crônico a ausência, a escassez de profissionais da nossa área. Então, falam de apagão digital, que vai acontecer já em 2024, daqui 2 anos. Falam do número de formados, né, pessoas que estão aptas a trabalharem e a lacuna que tem, né, espera-se que em 2024 tenha uma defasagem de 460 mil profissionais da área de TI. E já existe até um estudo de qual vai ser o impacto financeiro para as empresas, que é 18 bilhões, por falta desses profissionais. Porque hoje está relacionado, né, o crescimento está condicionado a ter esses profissionais dentro das empresas. Porque, por mais que você tenha toda a sua engrenagem preparada, se você não tiver aquele profissional que viabilize isso, ele vai ser um momento ali de gargalo. Então, por isso que eu faço esse convite e tento mostrar essa realidade, porque a Dona Maria, as minhas aluninhas lá, que eu adoro, às vezes elas estão ali perdidas, desesperadas, e elas não conseguem ver que, enquanto tantos postos de trabalho estão sendo fechados, milhares de outros estão sendo abertos na área de TI. Então, assim, é isso que eu tento mobilizá-las, né? E elas ficam muito felizes, sabe? Assim, é lindo de ver. Queria convidar o Jaelson e a Renata a conhecerem, né? Nós estamos tanto em Curitiba... Era isso que eu ia perguntar. Esse projeto tem em outros estados também ou só lá em Curitiba? Eu sou lá no Paraná, né? Na verdade, logo em Maceió. Com certeza. Estou super feliz em poder expandir. Eu tenho um convite para fazer, um amigo que eu não conheço ainda, lá de Curitiba, chamado Sérgio, para ele vir aqui fazer uma parceria e montar esse projeto em Maceió de vez. Aí vocês vão passear em Curitiba e está fechado. Tá bom. Sérgio, você não quis me acompanhar essa vez, mas na próxima já tem aqui, já tem um reforço, reforço de convite. Mas falando de onde nós estamos, né? Primeiro, eu só queria comentar que, assim, a nossa forma de trabalho, a gente entende que o presencial
é necessário por causa do público, né? Enquanto a Gisele lá ficou frustrada de ter que ir presencialmente para a aula, era uma outra circunstância, né? As nossas alunas, elas precisam vir até o encontro nos nossas escolas. Por quê? Primeiro que elas não têm em casa, provavelmente, computador e internet que são necessários. E também o ambiente de casa, às vezes, não é ideal para que elas aprendam e concentrem. Porque, assim, fora essa questão que a gente estava comentando aqui das bijutecs, elas vão para um curso, né, que faz parte ali da imersão digital, que é desenvolvimento de software. Então, requer uma concentração e também de apoio das professoras. Então, a gente tem sempre uma professora titular e professoras assistentes, onde elas conseguem ali dar esse suporte, né? Vai na mesa da aluna e faz a 4 mãos ali o código, explica. Então, é um reforço e a gente entende que esse formato presencial é o ideal para esse perfil de alunas. Então, nós estamos hoje com escola em Curitiba, né? Nós estamos no centro de Curitiba, um local fácil, não só para a cidade, mas também para a região metropolitana. E nós também, no mês passado, a gente inaugurou a nossa escola em São Paulo. Porque São Paulo, Gisele ficou calejada lá, né? Sim. E também a gente escolheu um bairro que se chama Cidade Dutra, que fica no extremo sul de São Paulo, ali perto de Parelheiros, Grajaú, que é uma região bem carente. E, por questão de mobilidade, a gente falou, não, vamos nós irmos próximos do nosso público. Não fazer com que esse público venha até o centro de São Paulo, que seria uma coisa inviável. Então, nós estamos também em São Paulo, já começamos nossas operações lá. E tudo que eu comentei com vocês, né, da questão das bijutecs, a questão do desenvolvimento de software e também a questão que acabamos falando rapidamente da manutenção de notebooks, onde essas alunas também aprendem, né, elas aprendem a abrir o computador, consertar o computador, porque é uma outra profissão que as mulheres precisam ocupar esse espaço. Porque eu costumo fazer uma analogia, né? Quanto mais carro, mais oficina mecânica. Quanto mais computador, mais assistência técnica. Então, vamos trabalhar com assistência técnica também, meninas. Que ideia boa. Gisele, você já tem noção de quantas mulheres você já conseguiu ajudar nesse projeto Tech Girl? Sim, a gente adora falar, né? Foram 5 anos difíceis, né? Sim. Com pandemia e tudo mais, mas ali firmes e fortes, nós formamos 550 mulheres. E agora, em setembro, 1º de setembro, sai a formatura de mais 30 mulheres. Então, 580 mulheres. Boa. Já agora em setembro. Esse curso dura, em média, quanto tempo? São 3 meses de curso, tá? São presenciais. Acontecem 2 vezes por semana. Então, nós temos todas as terças e quintas-feiras, das 14 às 17 horas, as alunas conosco fazendo esse curso. E em 3 meses, uma pessoa já fica habilitada para fazer uma manutenção no notebook, por exemplo? Sim. Na verdade, nesses 3 meses, o que a aluna vai acompanhar? Né? A gente chama de jornada de imersão digital. Então, a gente usa esse primeiro gancho, que é falar das bijutecs, para elas produzirem as bijutecs. Depois, na sequência, elas aprendem empreendedorismo digital, porque elas vão publicar aqueles produtos que elas produziram ou colocarem os produtos que elas gostam e já fazem nas redes sociais e nos canais e-commerce. Na sequência, elas aprendem manutenção de notebooks, onde elas vão ver troca de tela, troca de teclado, formatação, porque assim elas vão ver que muita coisa que na assistência técnica a pessoa vai simplesmente fazer substituição de peça. Então é mais fácil ela fazer do que pagar para alguém fazer, né? Então manutenção de notebooks e depois os outros 2 módulos são lógica de programação, né, que é uma revisão ali de conceitos de matemática que são super importantes, para o último módulo, que é o módulo 5, que é desenvolvimento de software, onde elas aprendem a linguagem Python. Então, nós temos hoje alunas, né, que estão tanto no módulo 5, que são essas alunas que vão se formar agora em setembro, e nós temos alunas que estão no módulo 4, que vão se formar em outubro, tá? Então, assim, é muito legal porque a gente vê essas alunas, convive com elas 3 meses, né? Então, conhece muito sobre a história delas, realidades. E aí, assim, a gente tem passado por períodos bem gostosos de muita procura da imprensa
fazendo reportagem. Então, as alunas levam suas bijutex e falam, eu que fiz, olha, eu aprendi, eu não sabia nada, eu fiz isso aqui. Elas contam a historinha delas, assim, não, eu tinha medo de computador e tal. Então, assim, é muito gostoso ver que isso tem aplicação prática na vida de uma pessoa que nunca pensou em estudar tecnologia. Que bom. Gisele, esse tema, como eu falei no início, eu tenho um total interesse por ele. E a satisfação do TheCast, tanto eu como a Natinha, ter você aqui é muito grande. A nossa audiência, inclusive, eu estou recebendo aqui vários comentários, amigos que estão aqui falando, comentando, positivando esse episódio. Eu vou querer dividir esse episódio em módulo. Vou chamar isso aqui de primeiro módulo. Quer dizer que eu vou ter que voltar para Maceió, gente? Sérgio, prepara a mala aí. Está intimada, Natinha, porque a gente vai precisar encerrar, considerando que a gente logo em seguida tem um podcast aqui episódio número 2. Muito bom também, que é o do nosso amigo Emerson Júnior, com Fogo Cruzado, tudo sobre esporte, é o cara que realmente manja bem. E agora aqui com a Gisele, a gente está combinando com ela para ter o módulo 2, aí vamos fazer o módulo 2 e 3, né? Você pode até vir na próxima sem ele e na outra com ele. Tá fechado. Eu acho que tem alguém que já está meio pronto para vir, viu? Pronto, porque eu fiz a maior propaganda também, ele se animou. E você vai ter a oportunidade de conhecer Maceió, conhecer essa terra e vai deixar esse gostinho para o nosso ouvinte, que eu tenho certeza que esse assunto ele interessa muita gente que sequer consegue dizer, revelar, porque transição de carreira, gente, é um assunto tão sério que muita gente acalenta no coração. Tem aquela vontade, aquele desejo de mudar e tal, mas é um negócio que não se comenta facilmente com qualquer pessoa. Mas esse trabalho que a gente vem fazendo e agora te encontrando para reforçar, vai ajudar muita gente. Nós queríamos deixar contigo a palavra para você fazer seus agradecimentos, suas considerações, dizer nesse primeiro módulo algo que você, de repente, ainda deixou de falar. Por favor. Bom, primeiro agradecer demais, assim, toda essa receptividade, o tema, assim, eu também sou apaixonada porque, né, acho que deu para eu colocar aqui um pouco, expressar. Eu estou até emocionada porque a gente relembra, né, assim, fases difíceis e de repente, assim, você fica agora relembrando, né, você fala assim, nossa, serviu para alguma coisa, né? Se vocês que estão assistindo, ouvindo a gente, né, puderem, né, de alguma forma se sensibilizar, falar assim, a vida de ninguém é fácil, né? Então parece ali, inclusive do milionário também, viu? Pois é. Só o boleto dele que não dói tanto quanto a gente, né? Mas tudo bem. O boleto do milionário é diferente, mas ele sofre também, ele tem uns pepinozinhos aí. Sim, então assim, vocês podem ver muita gente aí, possível instagramável, né? Mas assim, gente, chegar aqui não foi fácil. Outra coisa, eu continuo sempre me desafiando, falando, não, eu tenho que enriquecer, tenho que tornar mais fácil, mais simples, porque eu vi que isso, primeiro, é uma coisa que eu tenho vocação, né? Aquela história lá da orientação vocacional, eu nunca teria alguém me falado isso se eu não tivesse tido essa necessidade de transformação. Então, assim, se você está aí com essa dor, com essa desesperança, saibam que isso aí é porque você não está pronto ainda, sabe? É tipo daquela coisa assim que você já ouviu em alguns outros momentos e é horrível, né? Mas é por isso, sabe? Eu me achava pronta lá com 40 anos. Eu estava pronta para ter dinheiro. Tudo bem que 45 eu também estou pronta para ter dinheiro, mas assim, pelo menos eu me encontrei na profissão. Eu também estou achando que nos 50. Gisele, parabéns. Você está de parabéns pelo trabalho, pela coragem também, né? Que Deus continue aí te dando essa força, né, Natinha? Isso. Suas palavras, meu amor. Agradecer a Gisele por estar aqui conosco, contribuindo com esse assunto que é tão relevante, né? Para esse universo das mulheres. Terminou que tu nem contando parte aí, confabulando, vai ficar para o módulo 2. Para o módulo 2. Módulo 2. Mas, assim, é muito bonito esse seu trabalho. Parabéns por essa sua coragem, essa força de vontade, essa persistência em ajudar essas mulheres que, com certeza, vão estar evoluindo também. Olha, eu vou deixar uma sugestão. O próximo episódio a gente podia falar como que é o carro da Gisele com as sucatas e lixos eletrônicos. Daí eu trago, assim, eu peço para o pessoal compartilhar, né? Porque eu dou carona para um monte de gente, aluna, pessoas que me ajudam e tal. Daí eu vou pedir para todo mundo comentar aí como é que é o carro da Gisele. Boa, boa. Próximo episódio sobre transição de carreira, como funciona, como é que está o carro da Gisele nessa jornada aí com essa escola da Tech Girl.
Não é assim? Projeto TechGirl. Projeto TechGirl. Gente, muito agradecido a você que esteve conosco até agora. Um episódio hoje um pouco mais enxuto, mais consistente e emocionante. Porque pra gente sabe, quem já passou por isso sabe, e você que vai passar um dia, de repente, não sei, também vai saber o que é que representa esse tema. Não é isso? Gisele, muito agradecido. E obrigada de coração. Bem-vinda a Maceió. Vai conhecer amanhã, a partir de amanhã, com esse evento aí, o Tracto Show. E as praias também, as coisas mais belas daqui da Lagoa. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente.